democrático. Se eu não atendo um segmento que seja da sociedade, eu não estou exercendo uma política democrática e não estou preservando, não estou respeitando aquele valor democrático, aquele valor republicano que foi autorizado pelo povo quando ele elegeu ou quando ele autorizou que o agente público, no lugar dele, né, exercesse a política pública. Na verdade, a transparência, esse acesso todo, né, doutor Paulo, ele é um dos pilares do Estado democrático de direito que nós vivemos, né? E diante de tantos requisitos aí para um portal transparente, para se atender uma transparência efetiva, doutor Paulo, tem algum projeto do Tribunal de Contas em relação a esses portais? Temos sim, Alexandre, temos sim. Nós não podíamos, o Tribunal de Contas não poderia perder essa oportunidade, perder esse cenário, perder esse momento como uma oportunidade para racionalizar a nossa forma de prestação de contas por meio desses portais de transparência. O que significa? Que, doravante, daqui para frente, nós vamos proporcionar, nós vamos permitir, nós vamos estudar formas, né, que consiga diminuir essa carga de prestação de contas que hoje é feita por meio de papel ou por meio dos próprios sistemas e deixar com que algumas informações, né, que são de interesse público fiquem depositados, fiquem arquivados, mas lógico, de uma forma estruturada, de uma forma lógica, de uma forma organizada, dentro dos próprios portais de transparência, né? E para se fazer isso, primeiro, tem que ter os portais. Segundo, os portais têm que ter uma infraestrutura boa. Terceiro, né, a linguagem tem que melhorar. Quarto, né, esses portais têm que ser trabalhados, têm que ser organizados. Então vai ter, daqui para frente, vai ter uma demanda bastante grande na organização, no aperfeiçoamento desses portais. Ó, recentemente, né, nós tivemos aqui o que podemos chamar do marco regulatório do terceiro setor. A Lei 13.019 de 2014, que foi publicado no dia 1º de agosto, agora, é bastante recente, não tem quase 30 e poucos dias. Lá tem uma carga bastante forte em transparência, desde os editais de chamamento público, desde também a forma de prestação de contas que obriga não só o poder público, que já era obrigado, mas também a entidade do terceiro setor que utilize recursos públicos e receba algum recurso público também deve atender a legislação e no mesmo formato que nós discutimos aqui, em formato aberto, num portal, com linguagem acessível, né, de forma completa, íntegra, primária. Então, quem trabalha, o próprio poder público ou aquele que trabalha com recurso público não está dissociado desse valor tão nobre, tão importante, que é a transparência. Olha, doutor Paulo, muito obrigado. Devido à importância, à relevância desse tema que é a transparência, como disse o doutor Paulo, nesse momento é um momento aí de orientação, né, de recomendação, porém, isso daqui é um tema que muito em breve vai começar a reprovar algumas contas aí. Então, muita atenção ao que está sendo dito aqui. E devido a essa importância, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pequena pausa de 3 minutos. Para que essa pausa? Essa pausa nada mais é do que para que você possa ir no seu polo, debater um pouco o assunto e já pedir a oportunidade para fazer perguntas. Porque em alguns minutos nós vamos abrir para fazer perguntas. Hoje nós reservamos um espaço maior para tentar aqui, né, resolver as perguntas aqui no ar, né? Agora, aquelas que não derem, você não deixe de mandar o e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br, porque eu sei que não dá para responder tudo aqui, mas já peça aí no polo, antecipe-se, porque aí a sua pergunta já vai entrando na fila aqui para que você possa participar. Não deu? Manda por e-mail. Ou você pode acessar o nosso ambiente virtual. Inclusive, aquela dica que nós demos na última aula serve para hoje. Deixe para acessar o nosso portal lá, o ambiente virtual, sempre de quinta-feira para frente. Porque no início da semana, até na quarta-feira,
nós temos as sessões lá do Tribunal de Contas e às vezes o ambiente está carregado, sobrecarregado e você não consegue acessar. Então hoje, quinta-feira, um ótimo dia para você acessar um ambiente virtual, fazer perguntas, deixar ali a sua opinião, inclusive sobre a aula a última aula, Federalismo e Sistemas de Controle. A partir de amanhã nós vamos ter ali alguns exercícios, algumas atividades, entra lá, até porque, como disse a Silvana aqui para passarmos o recado, pessoal que estiver interagindo conosco lá, depois vai haver sorteios de livros para o pessoal aí, vai chegar para você, né, Silvana? Tá valendo ainda a promoção, né? Então, interaja conosco e aí vai chegar o livro aí na sua casa, aí no seu ponto aí. É um presente, na verdade, uma lembrança, porque o que mais vale mesmo é a sua interação, a sua participação. E ao final do curso, tem lá o certificado de participação. Então, vou mandar um livro meu também. Ah, vai ter livro do Dr. Paulo, ele está dizendo aqui. Vai ter livro lá, então, de... Na última aula eu vou doar. Então, beleza. Na última aula, então, vai ter aí sorteios de livro do Dr. Paulo acerca de transparência. Mas não é só disso que ele tem livro, não. Esse homem que a gente está do lado aqui hoje tem livro de orçamento, tem livro de transparência, é, na verdade, uma enciclopédia humana que nós estamos aqui. Então, já deixa aí para participar, levante a mão e discuta aí no seu polo o assunto, o tema, porque daqui a pouquinho, em 3 minutos, nós vamos abrir para a sua participação ao final do bloco. 3 minutos, gente, não dá tempo nem de ir ao banheiro. Não inventa de levantar nem para fazer xixi, hein? Não vai dar tempo. É para discutir, é para elaborar a pergunta. Em 3 minutos nós voltamos. Até já. Estamos de volta. Falei para você que era rapidinho, né? Passou que você nem viu. Quem foi ao banheiro não deu tempo nem de voltar ainda. Tenho certeza disso. Mas vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo com o nosso curso e o tema é transparência. E eu já estou aqui nos estúdios, como prometido no início do bloco, com o doutor Celso Matuque Feres Júnior. Ele que é procurador-geral do Ministério Público de Contas. E a nosso convite está aqui nessa manhã também para falar um pouco aí sobre transparência, trazer a sua experiência a respeito do assunto e o que diz o Ministério Público de Contas a respeito do assunto. Bom dia, doutor Celso. Bom dia, Alexandre, bom dia, doutor Paulo, bom dia a todos os participantes do curso. Uma enorme satisfação e alegria estar aqui hoje. Doutor Celso, eu já quero começar com uma pergunta, porque muitas pessoas, na verdade, um órgão novo ali dentro do Tribunal de Contas, para a sociedade como um todo, o Ministério Público de Contas. Né? Muitas pessoas nem conhecem, não sabem o que faz, confunde até com as atribuições do Ministério Público Estadual. E aí eu queria saber do senhor, o que é o Ministério Público de Contas? O Ministério Público de Contas, ele é uma carreira nova no estado de São Paulo, nós completamos 2 anos e meio de existência. Nós somos um dos ramos do Ministério Público encarregado de atuar exclusivamente perante os tribunais de contas. Nós não pertencemos ao Ministério Público Estadual, nem ao Ministério Público Federal, nós somos uma carreira própria. E nós temos a função de fiscal da lei e guardião da ordem jurídica nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas. E para isso nós emitimos pareceres nos processos, nós recorremos, nós entramos com ações, representamos, tudo como função de fiscal da lei e guardião da ordem jurídica nesse específico âmbito de jurisdição que são os tribunais de contas. Entendo. E assim, em relação a esse tema de hoje, transparência. O Ministério Público de Contas, ele tem algum procedimento de fiscalização? E se tem, como ele está funcionando? Quais são os achados aí relevantes para trazer para nós aqui nesse dia? Alexandre, no início do ano nós elaboramos um plano geral de atuação. E neste plano, como prioridade e diretriz, nós estabelecemos a transparência como um dos principais pontos. Então, nessa função de fiscal da lei, nós estamos fiscalizando os municípios, as gestões, os administradores, no cumprimento da lei de acesso à informação. Especificamente, a transparência ativa, aquela prevista no artigo 8º da Lei de Transparências. O artigo 8º da Lei de Transparências, ele estabelece
a divulgação, independente de qualquer requerimento, né, de algumas informações via internet, obrigatoriamente para aqueles municípios com mais de 10 mil habitantes e facultativamente com aqueles com população inferior, mas deixa eu esclarecer que a transparência ativa não é a transparência da gestão fiscal antes mencionada pelo Dr. Paulo. Aquela sim é obrigatória para todos. A transparência ativa então, é obrigatória veiculação via internet para os municípios com 10 mil habitantes e ela estabelece que as informações devem estar disponíveis independente de solicitação, previstas num banner no site, previstas informações tais como a estrutura organizacional, endereços, telefones de contato, despesas, subsídios e remunerações de agentes públicos, a autoridade de monitoramento responsável pelo acesso à informação deve estar discriminado, deve ser uma linguagem ampla, clara, acessível a todos, deve ser uma linguagem que seja facilmente compreendida, né? Deve ter o resumo das licitações, dos contratos celebrados, enfim, é uma transparência, né? É uma administração que deve estar nua, né? Transparente a todos para ser facilmente controlada. E a lei justamente traz isso, traz o estímulo ao controle social, traz o estímulo da mudança de cultura, uma cultura da transparência. E nós do Ministério Público, nessa fiscalização, nós neste primeiro ano sorteamos alguns municípios entre os procuradores, porque o universo é muito grande, né? O ano que vem será uma abrangência muito maior, municípios entende-se transparência de prefeituras e de câmaras municipais, né? E nós constatamos o seguinte, 100% dos casos não cumpre adequadamente a Lei de Acesso à Informação, a transparência ativa. Cumpre em parte, cumpre alguns aspectos muito bem, mas na totalidade, como determina a lei, não cumpre, né? Isso é muito ruim, porque traz consequências jurídicas para aquele gestor responsável pela divulgação das informações. Essas consequências jurídicas elas podem ser desde uma responsabilização por improbidade administrativa, pela não divulgação de dados oficiais, pela não publicidade de dados oficiais, até multas no Tribunal de Contas e uma sanção mais grave, que é a reprovação das contas daquele gestor, né? Então, é preciso ter muita atenção à Lei de Acesso à Informação. Ela não veio como um mero aviso, uma mera recomendação. Ela veio realmente para mudar e trazer uma cultura de acesso à informação, de transparência. Nós estamos priorizando no Ministério Público de Contas a análise com intuito pedagógico, neste primeiro momento. Estabelecemos alguns prazos para que sejam adequados, é feita uma análise da transparência, encaminha-se uma notificação àquele gestor, dizendo exatamente, olha gestor, sua transparência, o seu site não está de acordo com a lei. Foram verificadas essas questões e recomendamos que se promovam as adequações num prazo de 60 dias, né? Mas com intuito pedagógico. Recebemos muitas respostas de algumas prefeituras, justamente com a adequação, com o link, com a modificação, com a nomeação da autoridade de monitoramento. Isso foi muito bacana. E a tendência ano que vem é justamente ampliar o número de municípios e prefeituras e câmaras municipais, justamente para trazer essa nova cultura de transparência. E indico também que um site, um modelo a ser seguido, que é muito bom, é o do governo federal. Tanto o decreto de regulamento, como da Lei de Acesso à Informação, como o site do governo federal, ele está muito claro, está muito bem posicionado, que pode servir de modelo ao Estado e aos municípios paulistas. E é interessante destacar, até por fim, que hoje a transparência, a publicidade de informações é a regra e o sigilo é a exceção, tal como traz a lei, Alexandre. Muito obrigado, doutor. E o senhor fica aqui conosco, doutor? Fica aqui conosco, prazer. Porque nós vamos fazer o seguinte agora. O tema está muito interessante, está muito bom o assunto aqui tratado e nós vamos abrir agora para perguntas. Doutor Celso, doutor Paulo estão aqui para atender, para responder você. Então aí no seu polo, você já se inscreveu aí
para fazer perguntas? Então você vai poder fazer agora no ar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro para Caieiras. O primeiro município que nós vamos atender nessa manhã é Caieiras. Nós temos ali um vereador que quer falar conosco, quer trazer a sua dúvida e a sua expectativa acerca deste curso que está sendo ministrado. Então, alô, alô, Caieiras, é com vocês aí. Pronto. Bom dia, doutor. Agradeço pelo curso, agradeço por estar participando desse curso de tamanha importância para nós podermos passar para a população. Estou aqui com os demais componentes da Câmara de Mariporã, não sou de Caieiras, sou de Mariporã, temos aqui a assessoria e mais 2 vereadores, e a gente se sente muito honrado pelo Tribunal de Contas estar podendo passar essa oportunidade de conhecermos muito mais sobre a gestão interna do município, da Câmara e todo o demais para poder fiscalizar mais ainda. Doutor, referente à audiência pública, eu tenho algumas dúvidas e até passar um pouco do histórico em Mariporã. Participamos de diversas comissões, uma das comissões mais importantes, que é de Finanças e Orçamento, que determina essas diretrizes orçamentárias, LDO, PPA, e a população tem muita dificuldade, assim como os doutores que nos antecederam a fala disseram, que na linguagem mal sabem o que quer dizer essa sigla, e o poder público também tem uma dificuldade tremenda de explicar isso para a população. E o que a gente vê são audiências públicas totalmente desertas, em horários inconvenientes, muitos reclamaram, inclusive, que era feito na Câmara às 15 horas, mudaram para as 19h30 e a participação popular continuou sendo baixa, quase que nula. E isso aí acabou desanimando muito os vereadores. Eu acredito muito que seja uma questão de como se pronunciar essa lei de orçamento, essa audiência pública, como dizer para eles que realmente isso é de tamanha importância para o município dele, que ele tem a tamanha importância de fazer com que o município siga algumas coisas, que ele possa cooperar nessas diretrizes para o conjunto todo, para o coletivo. Ele vai governar junto com o prefeito, junto com os vereadores, vai fiscalizar essas metas. Eles não têm noção disso. Então, a questão da palavra ser mais simples para a população, eu acho que de uma tamanha importância, estou apreciando muito esse curso por causa disso. Nos questionam muito, o que até me trouxe aqui, doutor, é querer saber sobre uma questão que muito nos cobram lá, um município muito grande de Mariporã, muito disperso, e nós temos vários núcleos que a cidade parece que é mais regionalista do que um todo. Então, o que acontece? Eles cobram muito a questão do orçamento participativo, que aí, quando você fala numa audiência pública para determinar algumas metas fiscais, algumas metas para o coletivo, para a cidade toda, o interesse é nulo. Agora, se você falar, eu tenho certeza, de uma meta para um determinado bairro, essa é a minha dúvida. Será que um outro caminho seria uma audiência in loco, ou poderia ser até uma outra questão da gente também utilizar esse mecanismo que algumas cidades utilizam, que é esse orçamento participativo, para ter essa melhor condução do dinheiro público, do erário público e a participação popular. Passo a palavra. Obrigado, doutor. Muito obrigado, nobre vereador. E aí, doutor Paulo? Olha, essa foi uma das perguntas assim que justamente bastante importante e interessante. Que dentro daquele material que nós colocamos na entrevista da socióloga Maura Seixas, tem um bom conteúdo para ser visto depois. Mas respondendo ao nosso vereador de Mariporã, tem toda a razão. As audiências públicas, elas devem ser trabalhadas, né? Quanto mais ampla, melhor. Por exemplo, audiências num município que seja grande, tem uma extensão territorial como Mariporã, obviamente, as audiências públicas, elas podem, e eu acredito que devem ser feitas regionalmente. Audiência pública na região norte, sul, leste, oeste, central e em número maior de uma, se necessário for. Além de permitir também criar um mecanismo assim das próprias redes sociais, no orçamento participativo dentro da internet, assim como faz o orçamento do Estado. Isso vai depender do tamanho, do porte do município. Óbvio que isso tem que ser preparado.
Mariporã deve ter, e com certeza tem, associações de bairro, associações regionais, que é um caminho a ser seguido. E tem o próprio vereador do bairro também, né? Ele é o mais interessado a organizar esse tipo de audiência pública. Enfim, quando se quer fazer, há vários mecanismos de se fazer, né? Não é somente para atender a lei, mas ver assim, a população vai se interessar realmente, de fato. Se falar assim, ó, população, nós vamos fazer uma audiência pública, não precisa falar exatamente para a lei orçamentária anual, para a lei de diretrizes orçamentárias, mas enfim, falar assim, ó, nós estamos aqui para ouvir quais são os seus problemas e com o orçamento ver se nós conseguimos solucionar. Aí se faça audiências públicas regionais, utilize redes sociais, hoje é Facebook, né? Não somente para fazer desafios de balde de água, cara sem maquiagem, mas também para fazer também esse tipo de desafio para a população. Ó, população, hoje nós queremos discutir como atender melhor a sua necessidade social, como fazer valer melhor aquele seu voto, aquela confiança que você depositou em mim como vereador ou como prefeito. Doutor Celso, algum comentário, alguma observação a fazer a respeito aí do tema? Acho que o doutor Paulo foi muito pertinente, né, em trazer a ferramenta da internet para dentro das audiências públicas, para dentro do orçamento participativo. Né? Trazer a população, instigar a população. Olha, o hospital que o prefeito, que o município quer construir, vai ser aonde, em que local? É interessante trazer essa participação via internet, dizer que a audiência serve justamente para esclarecer a possibilidade de investimento aqui ou acolá, uma linguagem mais popular, acessível, né, para tornar mais atraente a audiência pública. Acho que é nesse caminho mesmo. Com certeza. Então, vamos prosseguindo. Está aí as orientações dos especialistas, né? Como disse aí os doutores, a internet está aí para isso, rede social. Hoje em dia se faz a corrente para tudo, né? Vamos fazer uma corrente do bem aí para um orçamento bacana, que atenda a população realmente, ó, a população agradece. E agora, sem mais delongas, vamos para São Roque. Alô, alô, amigos de São Roque, eu passo a palavra com vocês. Bom dia, doutor Alexandre, tudo bem? Para nós é uma satisfação estar participando desse curso, o Tribunal de Contas dando um apoio a nós vereadores. Estou aqui, tem mais um vereador de São Roque, vários vereadores da região, e acredito que a nossa presença está ajudando vocês e vocês estão nos ajudando. Os meus questionamentos podem ser para o Dr. Paulo ou para o Dr. Celso. É o seguinte, nós há alguns anos, a gente já vem votando aqui a LDO em nosso município com apenas o remanejamento de 1%, porque nós entendemos, nós vereadores, que não dá para fazer mais peça orçamentária fictícia, que é o que mais se fazia e ainda se pretende fazer. E nós temos esse entendimento. Mas há um entendimento do Tribunal de Contas, que pelo menos o nosso prefeito aqui, ele se baliza nisso, dizendo que o Tribunal de Contas sugere que se faça o remanejamento até 6%, que seria mais ou menos algo dentro da infração. Um exemplo da nossa cidade aqui, Estância Turística São Roque, o nosso orçamento gira em torno de 230 milhões. Se nós pegarmos 6% desse orçamento, nós temos aí na casa de 13 milhões e 800. Dinheiro este que a gente entende que é o valor disponível para investimento no município. E se o prefeito tiver essa liberdade de remanejamento, ele vai conseguir mudar as obras que foram contempladas e discutidas com a comunidade, com as pessoas. Então, nós viemos discutindo. O Tribunal de Contas, realmente, ele sugere que seja feito esse remanejamento até 6%, baseado em quê? Porque, inclusive, esse ano nós tivemos um problema no nosso município, o nosso prefeito vetou a nossa LDO, embasado, dizendo que era inconstitucional, por nós termos colocado apenas 1%. Esse é um questionamento que eu gostaria de saber se o Tribunal de Contas realmente tem esse entendimento, ou nós estamos certos, nós vereadores, de apenas votarmos 1%. Outro questionamento, referente às audiências públicas. Uma audiência pública realizada
sem lista de presença tem validade? Outro questionamento. Eu faço parte da Comissão de Saúde na Câmara e é normal as prestações de conta na Câmara do quadrimestre. E os representantes do Executivo levam para nós, vereadores, os números. Então, eles nos passam para nós as despesas, apenas os números. Nós teríamos a obrigação de também fiscalizar as notas se realmente esses gastos estão corretos, porque para nós só levam os números que estão gastos, está atendendo o mínimo necessário, que é os 15%, toda aquela situação. Mas o questionamento é se eles deveriam apresentar para nós, nesse momento que levam para nós a prestação de conta, as notas fiscais para a gente ter também noção, porque apresenta só número. Esse também é um questionamento. E o outro questionamento, se o Tribunal de Contas já multou algum prefeito que não encaminhou os anexos à LDO, como é previsto, que o prefeito que não fizer isso, se ele será multado em 30% de seus vencimentos. Então, esses são nossos questionamentos. Sou vereador Etelvino, da cidade Estância Turística São Roque. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador, nobre vereador Etelvino de São Roque. Foram 4 questionamentos, então, hein? Pedi para a Silvana anotar ali, porque a gente não vai dar conta de guardar tudo na memória. Então, o primeiro questionamento, Silvana, qual foi? 6%. A questão dos 6%, Paulo. O que a gente tem a dizer a respeito dos 6% do prefeito? Olha, Alexandre, vereador Etelvino, né? Para começar, o município, ele tem, a Câmara Municipal, ele tem ali a prerrogativa, quando eu falo prerrogativa, é a competência exclusiva de legislar, de tratar seus assuntos internos, né? Se o município, né, se a Câmara Municipal entendeu que é 1% ali, deve ter um parâmetro técnico a ser observado. Isso significa que praticamente nós temos na Câmara ali no município de São Roque um orçamento que é totalmente, vamos falar, matemático, cartesiano, onde não tem erro, né? Isso é uma realidade? Se isso for uma realidade, que o orçamento é amplamente discutido dentro dos setores, antes de ser aprovado dentro das comissões, nós teremos um orçamento ali mais factível, mais próximo à realidade. Aí, se isso realmente for de fato verdade, for de fato uma prática habitual, não se devesse nem falar em percentual de orçamento. Deveria se falar assim, se algo imprevisto acontecer, e acontece isso, acontece principalmente no orçamento, que se justifique a mudança. O Tribunal de Contas, né, apenas diante dessa, vamos falar, dessa verdadeira desorganização, dessa falta de cultura de planejamento orçamentário, colocou recomendações, onde fala assim, até ampliou um pouco, colocando que é 20% aceitável na inexistência de nada. Na existência de nada, 20% é aceitável. Mas temos um município, aliás, uma Câmara Municipal, temos uma Prefeitura, temos ali, né, uma cultura de planejamento de audiências públicas que faz com que esse orçamento seja realista. O tribunal vai observar o que a legislação, o que a lei local determinou. Na falta, nós criamos um parâmetro, mas é um parâmetro indicativo de recomendação, né? Algo que deve ser seguido, né? Seguido pelas câmaras, pelos municípios. Se tiver condições de fazer assim com grau de precisão maior, que faça. E nós vamos verificar o que a legislação local aprovou. A outra pergunta? A outra pergunta é sobre a audiência pública que não tem a lista de presença. É válida? Perfeitamente. Se eu tiver como comprovar que teve, por um outro meio, geralmente as audiências são filmadas ou tem fotos, né? É recomendável que tenha uma lista até para você depois ter assim, fazer uma estatística de quantos participaram, né? Mas eu não vejo assim como primordial, né? É desejável que se tenha, desde que eu tenha outros mecanismos que possam comprovar que realmente participaram pessoas. E hoje em dia, né, celular tem foto, câmera é fácil, notebook tem... Então, isso, a falta de ausência de comprovação é algo muito difícil ali de não ser comprovadas essas presenças, né? Agora, doutor Paulo, uma coisa importante, a lista de presença até tem essa margem de liberdade aí que o senhor se referiu. Agora, as atas
que se originam depois da audiência pública, essas são imprescindíveis. Ah, perfeitamente. Eu até frisei bem, né, nós vimos um vídeo onde o meu amigo Maurício comentou, essas atas é um item de prestação de contas. As atas da fase de elaboração é uma obrigação da prefeitura e as atas da fase de aprovação é uma obrigação da Câmara Municipal de apresentar como item de prestação de contas por meio do sistema Udesp. Até porque essas atas depois elas podem ser questionadas, elas podem ser levadas a um questionamento. Então é muito importante se frisar que elas sim são obrigatórias. A terceira pergunta é se o pessoal lá da saúde precisa ver as notas fiscais, doutor Celso, ou se pode acreditar nos números apresentados apenas. É interessante essa terceira pergunta, porque cai justamente no tema da transparência. A Constituição ela atribui um poder à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo, né, que é o controle externo da administração pública auxiliado pelos tribunais de contas. As comissões de finanças ou comissão parlamentar de inquérito têm a prerrogativa de exigir as notas fiscais, neste caso específico, tratando-se de movimentação de dinheiro público, tem a faculdade de exigir a visualização dessas notas fiscais, não só pela prerrogativa constitucional que lhe é dada, mas principalmente pela Lei de Acesso à Informação. E se me permitir, Alexandre, até a título da primeira pergunta, o Tribunal de Contas ele está mudando o seu posicionamento em relação a essas aberturas de créditos suplementares por prefeitos, contingenciamentos, remanejamentos, né? A tendência, e essa mudança que o Tribunal está trazendo, é a valorização do Poder Legislativo local, da Câmara Municipal, dessa importante função que é a elaboração da peça orçamentária. São os representantes do povo elaborando o orçamento conforme a vontade do povo. E a Constituição ela é muito enfática em atribuir ao Legislativo essa função de estabelecer a peça orçamentária, discriminar, e não é um cheque em branco ao prefeito fazer isso e gastar da maneira como lhe bem convier. Essa peça orçamentária, ela já é, como bem dito, objeto de estudo, de análise, de audiências públicas, né? E isso o tribunal está, do ano passado para esse ano, mudando o seu posicionamento. E a tendência é, sempre que não houver lei autorizando remanejamentos, lei autorizando a abertura de créditos nos percentuais já estabelecidos pela Câmara Municipal, e também tem uma certa tolerância, porque a Câmara Municipal ela não pode simplesmente vou delegar 50% do orçamento à vontade do chefe do Executivo. Não, ela tem um percentual razoável, que são para esses casos emergenciais, pode se atribuir, né? Mas é de competência, novamente, do poder da Câmara Municipal, do Presidente local, estabelecer qualquer modificação por parte do chefe do Executivo, a necessidade de aprovação por meio de lei, e não lei retroativa para chancelar. Tem que ser uma lei prévia para autorizar aquelas modificações, né? É aquilo que falávamos, né, doutor Celso? Muitas vezes aí o gestor público, ele pega um orçamento de anos passados e é apenas uma cópia. Ou de outro município, às vezes até ocorre isso. A gente já tem visto isso acontecer e aí dá um cheque em branco para ficar se alterando ali. Vira-se, na verdade, um Frankenstein. No meio do processo vai mudando tudo, vai pegando remendo, vai remendando para ver o que é que acontece no fim. Não dá mais. Não é possível. Não é possível mais. E a última pergunta, doutor Celso, doutor Paulo, é se o Tribunal de Contas, a questão da multa do prefeito por falta do anexo de metas. E aí? É só esclarecer que esse anexo de metas é aquele anexo de metas fiscais que integra a LDO. O que trata esse anexo de metas fiscais? É onde são previstos, né? Há uma previsão para 3 exercícios, para aquele exercício a que se refere à lei de diretrizes, nós estamos aqui em 2014, enfim, né? Então seria para 2015, 2016, 2017, se estabeleça metas de receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal. Vamos traduzir o que é resultado primário e nominal? Resultado primário e nominal significa, trocando em miúdos, falar assim, o quanto se quer de diminuir, se há endividamento, o quanto se quer de diminuição da dívida pública, seja ela de curto prazo ou seja ela de longo prazo, né?
Isso significa, na prática, nós estamos vendo, e só respondendo a pergunta, eu pelo menos não tenho conhecimento, não sei se o doutor Celso tenha conhecimento, que o tribunal tenha multado alguém pela falta de elaboração de anexos de metas fiscais, até porque esse anexo de metas fiscais é um documento obrigatório de prestação de contas. Mas eu vou chamar a atenção pelo conteúdo. Os anexos que nós vimos ali em termos de receitas e de metas fiscais que estipulam receitas igual a despesa. E nós sabemos que há mais de uma década os municípios estão endividados. Se eu tenho receitas igual a despesa, significa que eu não vou gerar nenhum superávit primário, ou seja, não vou gerar nenhum um superávit da execução orçamentária para combater, para diminuir aquele endividamento. Isso significa que aquele anexo de metas fiscais, o seu conteúdo nada prevê em relação ao combate ao endividamento. É isso que nós estamos vendo. A Câmara Municipal pode entrar nesse processo e falar assim, espera aí, e o endividamento aqui? Qual que são as metas de redução do endividamento em termos de resultado primário e nominal, ou enfim, em termos de diminuição da dívida fundada, que é aquela de longo prazo, ou aquela dívida de curto prazo? É nesse sentido que, né, os vereadores têm que entender o que significa melhor esse anexo de metas fiscais, principalmente quando se fala em resultado primário e resultado nominal. Ou melhor falando, vou traduzir, como se fala em endividamento, qual que é a meta de diminuição de endividamento daquele município. Mas o tribunal não multou, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhum prefeito por desrespeito a esse preceito, a essa obrigação. Então pronto, está atendido aí atendido o questionamento do nobre vereador. Agora nós vamos então, sem perda de tempo, para Itapetininga. Atenção, amigos de Itapetininga, é com vocês. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Celso. Bom dia, Paulo. Eu sou o vereador de Itapetininga, Dilson Ramos. Pelo segundo dia de curso, nós estamos aqui com o polo lotado com Itapetininga e região. E existem dúvidas, questão da audiência pública, questão da transparência. E aí, uma da questão da audiência pública é o que infelizmente acontece em todos os municípios aqui, acho que do estado de São Paulo, do Brasil, onde o poder público, cumprindo as metas que é exigido por lei, realiza audiência pública, porém em locais impróprios ou em horários impróprios, conforme já os colegas também me antecedendo falaram. Isso cria uma situação onde a comunidade não participa da audiência pública, e aí o poder público, que como já a maioria deles já participam da audiência pública, já com uma lei pré-definida da lei orçamentária, quer dizer, ou seja, já está definido praticamente o que vai ser feito no exercício. E isso acarreta um problema para a sociedade. O que vem acontecendo é que a comunidade cada vez mais vai deixando de participar das audiências públicas. E o que acontece com isso? O que nem Itapetininga ocorre, conforme a doutora Maria Lúcia, nossa vereadora também, colega aqui, a gente estava conversando, constantemente, diariamente, o Poder Executivo encaminha as leis, abrindo crédito adicional, abrindo crédito complementar, enfim, para que aqueles projetos que não estavam programados entrem em pauta. E isso vem acontecendo constantemente por uma falta de planejamento de fato. Então, o que a gente seria uma pergunta, e se não seria viável que as audiências públicas fossem realizadas nas câmaras municipais, que é a casa do povo, onde a população vai estar presente, participando juntamente com o vereador, que ele é o representante do povo. Aí sim, após essa audiência pública na Câmara Municipal, que seja encaminhado assim o que foi discutido para o Poder Executivo tomar as medidas cabíveis e inserir no orçamento anual. Eu acredito que dessa forma, muitas melhorias acontecerão na cidade devido à participação mais popular. Até porque em Itapetininga, as sessões são todas transmitidas ao vivo pela televisão. Então, a população, de uma forma geral, vai ter uma amplitude maior a respeito desse caso. Então, eu gostaria de saber, nesse sentido, se tem como o Tribunal de Contas intervir, ou uma sugestão, que as audiências fossem realizadas nas câmaras municipais, que é o representante legítimo do povo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é com referência à transparência. Muitos municípios têm problema com o portal de transparência.
Isso aí é público, é notório, todos sabem disso, tanto é que foi explanado sobre isso. E o que acontece? A prefeitura contrata uma empresa para realizar o portal que não é de acordo com o que o tribunal necessita. Isso aí gera um grande problema. Então, seria uma sugestão, se o próprio Tribunal de Contas pudesse contratar uma empresa especializada em transparência dentro das normas exigidas pelo Tribunal de Contas e repassasse esse software para os municípios, assim, com certeza, esses problemas de transparência seriam resolvidos definitivamente e o Tribunal de Contas teria maior facilidade para poder fiscalizar e a própria comunidade, que terá uma amplitude maior dos temas da transparência pública em geral. Essa é a minha pergunta, passo a palavra. Muito obrigado, nobre vereador. E olha, parabéns a Itapetininga, viu? Audiência máxima, se é assim que podemos dizer. Né? Mas o polo cheio aí, bacana a participação de todos. Parabéns aos vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Doutor Celso, e aí? E essa questão da audiência pública? É muito importante, muito boa a pergunta elaborada. São duas questões que me pareceram pertinentes, né? A questão do encaminhamento de projetos de lei para abertura de créditos, demasiadamente, né? De créditos adicionais, créditos complementares. Como volto a dizer, né? A atribuição da elaboração orçamentária cabe à Câmara Municipal. E isso decorre de um planejamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição, né? Estabelecer um planejamento como sendo fundamental para o exercício da governança daquela localidade. Não é possível, então, à margem da lei orçamentária aprovada, né, que o Poder Executivo encaminha ao seu gosto inúmeras leis, né, projetos de leis, né, para abertura de créditos, né, à margem daquele já estabelecido na lei orçamentária. Basta, ao meu ver, né, a Câmara Municipal não aprová-los, né, e até exortar ao chefe do Executivo que cumpra aquela lei orçamentária. Como eu disse, o poder de aprovação da liberação de recursos está na mão do Poder Legislativo. Há uma valorização constitucional do poder da Câmara Municipal local. Então, tem que se exercer essa faculdade, né, de realmente frisar o planejamento, né, a elaboração correta de uma lei orçamentária, para que se realmente evite, né, a demasia, o exagero na abertura desses créditos suplementares, né, que não estão previstos, esses adicionais que não estão previstos, mas é preciso, principalmente, novamente, focar no planejamento. Em segundo aspecto, né, a questão das audiências públicas. Acredito que deva haver, em termos de local, né, o bom senso da mesa diretora da Câmara, franquear o local adequado, se possível, a Câmara Municipal, por que não? Na maioria dos dias, ela provavelmente o plenário deve ficar ocioso, é possível sim, ao meu ver, franquear esse espaço para os debates, para as audiências públicas, que é o local, né, novamente ao meu ver, mais adequado. Os representantes do povo, na casa do povo, para debater um assunto de interesse daquele local. Né? Então, nada mais propício e adequado, não vejo problema algum. Agora, se a Câmara Municipal não comporta, aí deve haver algum consenso, algum colégio próximo, algum galpão próximo que possa ser fornecido, emprestado para as audiências públicas. Esse é o meu entendimento. Perfeitamente. Obrigado, doutor Celso. E doutor Paulo, e aí, como fica essa questão? O tribunal pode contratar uma empresa de transparência para auxiliar os municípios? Como é que fica essa questão? Olha, essa pergunta, quando nós iniciamos o projeto Aldesp, lá em 2003, 2005, e quando entrou em produção em 2008, esta foi uma pergunta muito semelhante encaminhada a nós, né? O tribunal, até que, não vou falar gostaria, né? Mas o tribunal não tem essa competência de interferir nessa relação, porque é uma relação privada, né? Quem vai fornecer, quem vai comprar, isso é uma regra da iniciativa privada e até esse princípio do livre comércio, da livre iniciativa, é um princípio constitucional. O tribunal, se começar a monopolizar, né,
pela forma de Estado que a gente utiliza, pelo formato assim, de econômico constitucional que nós utilizamos, o tribunal não teria essa competência, estaria invadindo, estaria desrespeitando esse princípio da livre iniciativa. Mas o Estado, nós podemos fomentar o que estamos fazendo, né? Mas o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, deixou à disposição, com custo praticamente baixo, né, de graça, um programa chamado Transparência Municipal, onde deixa à disposição das prefeituras, dos órgãos, um portal de transparência dentro do requisito mínimo que a lei de transparência ela exige, né? Nós temos esse caminho aí também, né? Mas o tribunal não poderia, né, até definir, exigir, mesmo porque, né, nós também temos uma restrição operacional. Se a gente começar a fazer isso, nós não conseguimos atender nem nossa demanda interna, que não é pequena. E nosso corpo técnico, né, ele não está dimensionado para atender essa demanda, não é algo que está, como se diz, né, planejado, né? Então, num primeiro momento, não poderíamos atender por dificuldade operacional mesmo, né? E também por estar invadindo também um princípio da livre iniciativa. Mas nós estamos aqui, recentemente estive com o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual, né, para editar uma cartilha sobre transparência. Então, quais os requisitos mínimos? Apesar que temos já no mercado aí, temos na Controladoria Geral da União, já dicas, né, de como devem ser requisitos, de como deve ser um portal de transparência. Mas o Tribunal de Contas também, né, pretende, junto com o Ministério Público Estadual, né, e aqui eu vou fazer um convite também ao Ministério Público de Contas também, editar uma cartilha conjunta de transparência, inclusive abordando como devem ser esses portais também. Perfeitamente. Obrigado, doutor Paulo. E nós vamos fazer o seguinte, olha, está chovendo perguntas aqui, só que não vai dar para atender a todas, aqui no ar. Porque o que acontece? Muitas pessoas aí perguntaram e cada pergunta foram 5, 4 perguntas e aí ocupou o tempo de outros. Então nós vamos fazer o seguinte, aqueles que não conseguiram perguntar aqui no ar, vão nos mandar essa pergunta, tanto pelo fundap.vc, pode mandar, depois eles repassam para nós, como pelo EPCP, tá aí no ar, ó, EPCP-tce@tce.sp.gov.br. Então, repetindo, EPCP, anota aí, pega uma canetinha, não confia na memória não, EPCP-tce@tce.sp.gov.br. E aí nós estaremos atendendo depois, doutor Paulo, doutor Celso, vocês se comprometem a responder as questões que forem enviadas? Perfeitamente, com certeza. Então tá bom, então está comprometido aqui, você pode enviar para nós, serão atendidas, é claro, no seu devido tempo, às vezes na nossa correria, porque a gente não para tudo para fazer esses cursos, não. Como eu disse no início, a gente continua a fiscalização, continua o trabalho e dando aí essas orientações, respondendo perguntas, enfim. Então, no devido tempo, nós estaremos atendendo a todos, tá bom? Então, eu queria as considerações finais. Primeiramente, muito obrigado, doutor Celso, pela tua presença ilustre aqui nos nossos estúdios. A palavra é sua. Alexandre, a alegria é minha estar aqui, poder participar desse curso, ainda com uma pequena contribuição, né, e destacar realmente que o controle social, o controle pelo legislativo é o mais importante atribuído e estabelecido pela Constituição. Né? E destacar realmente a frase que a própria Lei de Acesso à Informação traz, né? Que hoje a transparência, a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Sempre que trabalharmos com essa meta, com essa diretriz, a tendência é o acerto, a tendência é a aprovação das contas, a tendência é uma sociedade bem informada, e quanto melhor informada, é melhor para o bem comum, para as suas atividades em qualquer aspecto. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por abrilhantar o nosso curso. E é isso, é sempre a sociedade quem ganha no final. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua explanação aqui. Muito obrigado pelas palavras. Eu tenho a certeza que abrilhantou demais e trouxe sabedoria, conhecimento para cada um de nós que estamos participando aqui deste curso. Suas considerações finais. Alexandre, muito obrigado. Realmente para mim também é uma honra participar
E que esse curso, né, principalmente esse tema voltado à transparência, ele sirva sempre quando o administrador, o vereador, o servidor, né, quando fala em transparência, trate ele como um valor democrático que se inicia na própria Constituição, que tem seu fundamento na vontade do povo, no poder do povo. E o poder do povo, ele é o poder das câmaras municipais, porque as câmaras municipais representam o povo nesse contexto nacional, nesse contexto constitucional. Eu agradeço, muito obrigado, fico honrado e amanhã faço o convite para o pessoal da região de Itaberá, Itapeva, que estaremos no 12º ciclo de debates com agentes políticos, onde estarei novamente falando mais um pouquinho sobre transparência. Se vocês faltou alguma coisa, vá lá na região de Itaberá, que estaremos lá amanhã no 12º ciclo de debates. Muito obrigado. Muito obrigado, e lá ele vai cumprimentar todo mundo que quiser falar com ele, tá bom? Então, o que foi dito não está por se dizer. Assim, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e daqui a 15 minutinhos é tempo de você ir ao banheiro, tomar um cafezinho. E em 15 minutinhos estamos de volta para falar aqui sobre orçamento, tá bom? Um forte abraço e até daqui a pouco.